Irmãos, 1º de julho vai começar. 1º de julho vai começar. Você está sabendo? Se você não está sabendo, assista agora, em primeira mão aqui, essa notícia bem explicadinha. E você deve estar bem curioso para saber o que é que vai começar agora, o que é que vai acontecer 1º de julho. A gente viu que nos últimos anos, tudo que acontece nos Estados Unidos tem acontecido no Brasil. Vocês viram, com relação ao C-19, todas as medidas adotadas na América foram implantadas aqui no Brasil. Então, está acontecendo um grande movimento nos Estados Unidos, líderes religiosos, líderes políticos, há um movimento tremendo sobre esse assunto e o Brasil está no compasso. O Brasil está pisando os mesmos passos. O Brasil está seguindo a agenda. E agora, no 1º de julho, vai começar aqui no Brasil. Dá uma olhada, mas antes eu quero dizer a vocês que nós estamos terminando a missão aqui no Egito, através de uma ação humanitária evangelística aos refugiados da faixa. Esses refugiados, como já falamos, não tem para onde correr. A situação é tremenda, não há saída. E os aviões passam despejando, os aviões inimigos despejando o que querem em cima desse pessoal. Pode imaginar o pesadelo. Somente hoje, eu vou botar aqui para você a notícia, somente hoje, 27 foram colocados para dormir. Estão vestindo o paletó de madeira hoje, somente hoje, 27. E isso que aconteceu, aonde foi? Foi lá atrás, longe da ação humanitária? Não, meus queridos. Isso foi perto das ações humanitárias. Por isso que imploraram para mim, para que eu não me aproximasse dessa região da faixa, para ajudar, fazer a ajuda humanitária lá, porque é risco de realmente cruzar os braços e ser enterrado mesmo. A situação é difícil. Por incrível que pareça, mais perigosa na região da ajuda humanitária. Meus irmãos, essas pessoas que estão fazendo isso estão cheias de demônios, porque ali, meus queridos, tem pequeninos, senhoras de idade, gente em condições de emergência hospitalar. E o governo do Egito está fazendo o que pode para ajudar essas, pelo menos os que têm necessidade de ajuda hospitalar. Mas o resto não tem como. Se formos ajudar, se o próprio governo do Egito tentar abrir as portas para esse povo entrar, então sabe o que é que acontece, né? Pessoal ali da Canaã terrestre, vocês sabem quem é. Se fizer isso, eles já fizeram no passado, vão descer material pelos aviões inimigos sobre esse lugar aqui. Então não está fácil a situação, orem por nós. Vamos essa semana ainda fazer os últimos acertos dessa ajuda humanitária. Logo na sequência, vamos descansar um pouco no Brasil, outro país, África novamente, ajudando os órfãos. E você é convidado a participar do Ministério de Missões Mundiais, pregando o Evangelho, sim, mas fazendo atos de amor e de misericórdia, porque foi assim que Jesus pediu. Irmãos, talvez você não saiba o momento que nós estamos vivendo. Dá uma olhada nesse vídeo completo. Primeiro do Brasil, né? O que vai acontecer 1º de julho no Brasil. Começando agora, 1º de julho. E na sequência, veja o que está acontecendo na América. Presta bem atenção e se prepara, meu irmão. Se prepara, porque o tempo está próximo. Estou feliz? Estou feliz. Porque aqueles que andam com o Senhor, eles não têm com que se preocupar, porque o amor, meus queridos, o amor lança fora o medo. Vamos passar necessidade? Vamos. Vamos sair de nossas casas? Vamos.
Vamos ter os nossos cartões bloqueados? Vamos. As nossas contas também? Vamos. Todo o dinheiro guardado de nossa vida bloqueado? Sim. Os nossos bens que tanto lutamos com sangue, suor e lágrimas vão ser bloqueados, não vamos ter acesso, nem comprar, nem vender esses bens. Vai acontecer isso, mas o Senhor Jesus estará conosco até o fim dos séculos. Então, se é até o fim dos séculos, se Ele disse, não vos deixarei órfãos, e se eu sei que o amor lança fora o medo, por que vou me preocupar antecipadamente? Não, meus queridos, eu vou simplesmente buscar mais do Espírito, mais de Jesus, mais de sua comunhão, mais renúncia, mais a morte do eu, menos de mim, cada dia, menos de mim, mais de Jesus, renúncia, e Cristo, soberano, poderoso em minha vida. No final, vai dar tudo certo. O momento vai ser difícil, mas vai dar tudo certo no final. A gente sabe porque está escrito. Vamos para casa, igreja, em breve. Então a gente tem que desapegar. Você entende? Desapega. Busca as coisas espirituais. Mergulha no reino de Deus e faz o que o Senhor está esperando que seja feito. Tá bom? Deus te abençoe. Assiste agora o vídeo e que você seja poderosamente abençoado, sabendo que o dia vai raiar e a estrela da alva nascerá em nossos corações. Maranata, o Senhor logo vem. Mais uma novidade para o empresário. A partir de julho, o comércio em geral não vai mais poder abrir as portas aos domingos e feriados. Várias categorias do comércio não vão mais poder abrir sem autorização de acordo coletivo ou convenção coletiva. Ou seja, algumas categorias que antes eram permitidas abrir aos domingos e feriados, como supermercados, farmácias, agora não poderão mais abrir se não tiver a autorização do sindicato. Ah, mas essa decisão do Ministério do Trabalho não fere a legislação da liberdade econômica? Bom, eu não vou entrar nem nesse mérito. O que acontece? Para evitar multas administrativas e problema no judiciário, você aí, empregador, já procura o sindicato da categoria, verifica se na convenção coletiva já dispõe a autorização para você funcionar aos domingos e feriados. E se caso não tiver essa autorização, já procura realizar um acordo com o sindicato para poder funcionar. Aqui nos comentários eu vou deixar a lista do comércio que precisará da autorização do sindicato para funcionar a partir do dia 1º de julho de 2025. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma atualização profética. Estamos dando início assim à nossa 34ª temporada de atualizações proféticas, que Deus seja louvado. Estamos aqui para acompanhar os eventos atuais. Sintam-se à vontade em poder deixar os vossos comentários, as vossas impressões em relação ao tema que nós iremos tratar nesta noite. Meus irmãos, continuem apoiando o nosso canal, deixando aí o vosso like para que o vídeo chegue a mais pessoas e assim nós consigamos alcançar o nosso objetivo, que é almas para o reino de Deus, almas para a verdade. Vamos iniciar com uma oração. Muito obrigado, nosso Pai, por mais uma semana que começou. Estamos felizes porque o Senhor está conosco e promete andar conosco. Não estamos sozinhos. Senhor, aqui estamos nesta hora da noite, queremos buscar a sua presença por meio desta oração. Venha nos orientar enquanto acompanhamos estas coisas. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos num momento em que os homens buscam colocar as suas versões da verdade como sendo lei. As pessoas buscam promover o descanso dominical. Mídias sociais, plataformas de comunicação, sites de comunicação, empresas de comunicação estão agora promovendo o descanso dominical. Ora, isto deve chamar-nos a atenção. Realmente, quando nós lemos no livro O Grande Conflito,
é dito que esse movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas e os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento nem percebem para onde propende a tendência oculta. Ou seja, existe um objetivo oculto por trás do movimento dominical, existe um objetivo oculto por trás de toda a propaganda dominical que nós vemos nos últimos dias. E nós precisamos prestar atenção nisto. Eu quero falar aqui sobre algo que a Fox News publicou em seu site. A Fox News, que nós conhecemos como sendo um dos maiores sites, empresas de comunicação e televisão nos Estados Unidos da América. Agora vem elevar o domingo, colocar o domingo como um dia benéfico para toda a sociedade. Eu quero começar partilhando alguns testemunhos, na verdade, o que falou uma senadora da Geórgia há algum tempo atrás, só para os irmãos perceberem que este assunto está sendo debatido muito ultimamente nas assembleias legislativas. E à medida que nós nos aproximarmos do fim, isto vai se tornar ainda mais assunto de debate. Vejam aqui, a senadora dos Estados Unidos da América defende proposta de proibição de votação aos domingos por motivos religiosos. A pergunta do senador Schumer foi: por que a Geórgia não participaria de um processo eleitoral de coleta de assinaturas, de registros e outras coisas aos domingos? E eu gostaria de responder a isto. A Geórgia é um estado do sul, assim como o Mississippi. Não posso falar pela Geórgia, mas posso falar pelo Mississippi sobre por que nunca faríamos isso num domingo ou teríamos uma eleição num domingo. Esta é a nossa moeda. Este é $1. Isto diz: nos Estados Unidos da América, em Deus confiamos. Gravado em pedra na Câmara do Senado dos Estados Unidos da América está: em Deus confiamos. Quando você fez o juramento a todas essas testemunhas, a última coisa que você disse a elas nas suas instruções foi: assim te ajude Deus. Na palavra de Deus, em Êxodo 20, verso 8, diz: lembra-te do sábado e mantenha-o santo. Portanto, essa é a minha resposta ao senador Schumer. Ouviram atentamente os argumentos desta senadora da Geórgia? E ela cita a Bíblia. Em Êxodo capítulo 20, verso 8, Deus diz: santifique o sábado. E por esta razão, não podemos votar no domingo, pois a América diz: em Deus confiamos. Irmãos, isto está se tornando cada vez mais e mais forte. Num contexto de Projeto 2025, que tem uma cláusula de respeito ao trabalhador, que veremos daqui a pouco. Num contexto de um Papa que se inspira na encíclica Rerum Novarum, que aborda sobre a dignidade do trabalhador e o descanso dominical, a Fox News lança uma publicação em que promove a ideia de que empresas devem fechar os domingos para aumentar a produtividade geral. A Fox News diz que se os trabalhadores descansarem no domingo, a sua produtividade semanal irá aumentar drasticamente. A Fox News diz que dar aos funcionários um dia consistente de descanso, neste caso domingo, levará a mais níveis de energia, os níveis mais altos de energia, mais foco e maior produção para o resto da semana. Queridos, nós não estamos lidando com assuntos de brincadeira. Vejam aqui. Porque Deus e a Bíblia estavam certos sobre a sua agenda de trabalho o tempo todo. Porque Deus e a Bíblia estavam certos sobre a sua agenda de trabalho o tempo todo. Vejam aí no subtítulo. Pesquisas mostram que a produtividade atinge o pico em 55 horas. Exatamente o que é possível quando o antigo mandamento do sábado é seguido. Agora, eu pergunto para os irmãos, este tipo de informação num site secular, numa empresa de comunicação secular, não é para motivar as massas? Não é para levar o americano a refletir um pouco sobre isto? Agora, que sábado eles estão falando aqui? É claro, o mesmo sábado que falou aquela senadora da Geórgia, o domingo. O domingo. Queridos irmãos, a propósito, há alguns anos atrás,
houve uma união de religiões e denominações cristãs na América para fazer um documentário sobre o sábado. Só que neste documentário não se diz exatamente que sábado é este. Mas dá para perceber de forma muito clara, de acordo com os entrevistados deste documentário, nós encontramos aí padres e bispos, todos unidos. Precisa haver um descanso, precisa haver um sábado, precisa se respeitar o sábado no contexto do trabalho. Este é o clamor que nós estamos ouvindo vez após vez. Vamos escutar, bem rápido. 6 dias podes trabalhar e realizar toda a tua obra. Mas o 7º dia é um sábado ao Senhor, o teu Deus. Mantém-o separado, mantém-o distinto do ritmo ordinário do tempo. Há uma boa razão pela qual os historiadores dizem que após a Segunda Guerra Mundial entramos no período chamado Grande Aceleração. É que as pessoas agora sentem que o ritmo de suas vidas já acelerou. Há um ponto em que não tem tempo para cuidar de si mesmas, não tem tempo para cuidar dos membros da família. Acho que a nossa cultura neste momento está profundamente esgotada. 2/3 dos americanos dizem que estão a trabalhar mais de 40 horas por semana. Temos de trabalhar mais para manter o mesmo nível de vida. O movimento laboral na América é surpreendentemente uma história religiosa e muitas vezes converge na questão do sábado. Ele está falando a verdade. Na verdade, quando nós pesquisamos a fundo esta questão, descobrimos que o movimento laboral na América é, na verdade, uma causa católica, ligada ao movimento dominical, ao movimento trabalhista, dos sindicatos trabalhistas na América. Ele está falando a verdade. Vamos continuar. O Shabat é um conceito revolucionário. Na verdade, mudou a história da humanidade. Agora, pela primeira vez, introduziu o conceito de descanso mandatório. O cerne da ideia é uma espécie de direitos dos trabalhadores. O sábado tem implicações éticas. O trabalho não deve ser o que nos define como seres humanos. É um mandamento, vem de Deus. É por isso que observamos o Shabat. Como cristãos, não acho que levamos o sábado muito a sério. Irmãos, vocês percebem que aí é uma mistura de religiosos, de religiões, judeus, sim, muçulmanos, cristãos, protestantes, e todos eles estão dizendo sábado, sábado, sábado. Sábado, sábado, sábado. Mas nós sabemos que no final os protestantes, por exemplo, não guardam o 7º dia da semana. Muçulmanos não guardam o 7º dia da semana, mas todos estão se referindo a sábado, sábado, sábado. Bem, a visão de um sábado na América, a visão sabática americana é o domingo. Portanto, nós estamos vendo aqui, como lemos no Espírito de Profecia, o movimento dominical está abrindo caminho às trevas. As pessoas participam destas campanhas, destes documentários, falando sobre sábado, e não sabem para onde que a tendência oculta vai. Na verdade, está cativando a América a ter de volta Blue Law, cativando a América a ter de volta os domingos como dias fechados. É isto que as pessoas realmente não percebem, participando disto. Vamos continuar. Se o descanso do sábado fosse florescer e viver nas nossas vidas, algo mais teria que morrer. Eu simplesmente nunca tive uma apreciação pelo dia de sábado ou compreensão dele. Tudo isso me veio recentemente e eu estou pastoreando há 34 anos. Muita coisa em que isso se traduz é: gostaria de ter mais tempo em que simplesmente parasse para respirar, para pensar sobre o que eu estava realmente a perseguir. Percebemos que o tempo é o nosso único recurso não renovável. Os católicos latinos identificam-se com a história do Êxodo, a história dos israelitas a vagar pelo deserto.
É como se a semana toda fosse agitada e de repente acendes as velas do Shabat e estás num mundo diferente. O sábado não é simplesmente um ensinamento piedoso, não é um suplemento. O que está em questão é o próprio significado da vida. O que é que os irmãos acharam? O que é que os irmãos acharam? No final, que sábado é este que eles estão tratando aqui? Vejam, Fox News escreve: numerosos estudos descobriram que existe um teto de produtividade. A primeira pesquisa sobre este tema foi feita pelo Ministério das Munições britânico, que criou um comitê em 1915 para avaliar o trabalho que resultou em equipar os soldados na Grande Guerra. Eles concluíram que o esforço de guerra britânico exigia dar aos trabalhadores um sábado. Vejam aqui. O relatório, em parte, dizia que as provas são conclusivas de que o trabalho dominical... Ora, primeiro eles falaram sobre dar aos trabalhadores um sábado, mas agora estão dizendo que é o trabalho dominical que tem problema, certo? Vamos continuar. Sim, o trabalho dominical, ao privar o trabalhador do seu descanso semanal, não lhe oferece oportunidade suficiente para recuperar do descanso. 7 dias de trabalho produz apenas 6 dias de produção, e as reduções no trabalho de domingo não envolveram nenhuma perda apreciável de produção. Quem está dizendo isto? A Fox News está dizendo isto. Vamos continuar. Então Deus estava certo. A boa vida não é só lazer ou trabalho. São 6 dias de trabalho significativo, seguidos de um 7º dia de descanso sagrado. Realmente estas empresas de comunicação são surpreendentes. Elas estão saindo do domínio do jornalismo objetivo secular para abordar questões religiosas, para abordar questões controversas religiosas, certo? Tudo isto visa cativar o cidadão, cativar as pessoas a terem o domingo como um dia de descanso. E, na verdade, é neste contexto que a América está trabalhando agora. Vocês sabem que Donald Trump já elegeu a Comissão de Trabalho. E, a propósito, na tomada de posse, o próprio J.D. Vance diz que ele, Trump, vem para ajudar o trabalhador, para resgatar a dignidade do trabalhador. A Fox News está se unindo ao clamor do trabalhador por dignidade. E de acordo com este documentário religioso, a dignidade do trabalhador inclui guardar o sábado, o domingo. De acordo com a visão social católica, dignidade do trabalhador implica guardar o domingo. Vejam que Jonathan Berry foi escolhido por Trump como advogado do trabalho, o solicitador trabalhista. Vejam aqui, ele escreveu na Fast Things, está aí Jonathan Berry, ele escreveu renovando o trabalho. Renovando o trabalho. Escutem muito bem, porque este homem foi escolhido por Trump. Ele está agora lá na Casa Branca a trabalhar como solicitador, advogado do trabalho. Vejam aqui, ele diz, em seu discurso de aceitação da vice-presidência na Convenção Nacional Republicana, o senador J.D. Vance anunciou que ele e o presidente Trump se comprometeriam com o trabalhador. Cumprir esse compromisso não será fácil. Como declarou o O'Brien, há algo errado neste país com a forma como tratamos os trabalhadores. O que há de errado na América é a forma como o trabalhador é tratado. E Donald Trump, junto com seu vice, querem remodelar isto. Querem acabar com isto, tratando bem o trabalhador. Mas agora vejam, de acordo com o próprio Jonathan Berry, em que consiste tratar bem o trabalhador. Mas há um caminho a seguir, eles dizem. Como afirmou aí esse padre, o John Ryan, em 1920, o meio mais eficaz de diminuir os elementos antagônicos nas relações entre capital e trabalho é a religião. Então, entre o capital e o trabalho, deve haver religião no meio para intermediar esta questão, meus irmãos. Vejam aqui, eles dizem, o relato bíblico do trabalho não se esgota no trabalho. E havendo Deus concluído a sua obra no 7º dia, descansou.
O descanso completa o trabalho, tanto para os seres humanos como para Deus. Preserva o quê? A dignidade dos trabalhadores como co-criadores. O que é que vai dar dignidade ao trabalhador, de acordo com Jonathan Berry? É o descanso, meus irmãos. É o descanso. Mas que descanso? Vejam aqui. Em uma era de teletrabalho, smartphones e acessibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, é mais imperativo do que nunca recuperar o tempo para o descanso. Restaurar o ritmo divino de descanso e trabalho tornaria ambos mais significativos. Este claramente é um apelo para o descanso semanal. Vamos continuar. Jonathan Berry diz: é improvável que a cultura por si só restaure essa norma. Em outras palavras, não adianta nada alguns católicos tentarem restaurar isso de acordo com a sua cultura, alguns batistas tentarem isto. Tem de haver uma coordenação regulada pelo poder civil. Vejam aqui, ele diz: a retomada das leis de Jesus e outras medidas para proteger o descanso sabático é, portanto, mais um exemplo de uma intervenção política prudente. Intervenção política prudente para proteger a subjetividade, a individualidade dos trabalhadores. Perceberam, queridos irmãos? A dignidade do trabalhador inclui guardar a Blue Law, restaurar a Blue Law, o descanso dominical. Por isso que nós estamos vendo este clamor todo. Por isso que estamos vendo empresas de comunicação se unindo a este clamor dominical. Como disse aí o Jonathan Berry, a questão realmente do trabalho, entre o capital e o trabalho, deve estar lá, a religião a mediar. De fato, os Estados Unidos da América já vêm tendo esta mediação do trabalho. Por meio de quem? Por meio de quem? Quem que media o trabalho na América agora? Qual é a religião? Vejam aqui. Isto vem da Agência Católica de Notícias. Porque o trabalho organizado é ainda uma causa católica. E nós estamos num contexto muito interessante. Estamos num contexto não só de Jonathan Berry estar lá para influenciar as políticas de trabalho na América, não só no contexto do projeto 2025 que ele ajudou a escrever, mas num contexto de um Papa que se inspira no antecessor Leão XIII, que também promoveu a dignidade do trabalhador no contexto do descanso dominical. Vejam aqui, em sua encíclica, o Papa Leão XIII delineou os direitos dos trabalhadores, a criação de sindicatos. Vejam aqui o que ele diz na sua encíclica Rerum Novarum. Guie-se o operário ao culto de Deus, incite-se nele o espírito de piedade, faça-se principalmente fiel à observância de quê? Dos domingos e dias festivos. Meus amados irmãos, Jonathan Berry, depois da eleição desse Papa Leão XIV, ele elogiou. Ele disse: se este Papa colocar em prática os ensinamentos de Leão XIII, a América vai ser muito grata. Não só a América, o mundo vai ser grato. Vejam aqui, Kevin Roberts, o chefe do projeto 2025, diz: parabéns ao cardeal Prevost por ter se tornado o primeiro Papa americano. Vejam aqui o mouse, né? Ele diz: a sua encíclica Rerum Novarum, de 1891, é o documento fundamental da doutrina social católica e uma obra-prima da economia política. E ele diz que se o Papa Leão XIV seguir os passos do seu homônimo, a Igreja e o mundo serão abençoados. Kevin Roberts está dizendo que se Leão XIV seguir os passos da Rerum Novarum, promovendo a dignidade do trabalhador, promovendo o descanso dominical, a Igreja e o mundo serão abençoados. Ele fala isto porque no seu livro Projeto 2025 tem esta cláusula da dignidade do trabalhador e do descanso dominical. Queridos irmãos, vamos ler. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio.
O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Irmãos, vivemos realmente momentos históricos.